Olá pessoal, beleza? Vamos estar dando início agora à nossa aula sobre deadlock. Essa aula é bastante importante. Vamos ver definições e conceitos relacionados com processos e estágios que se encontram e podem ocasionar, né, bloqueios, tá? Seja por conta de diversos processos acessando recursos que são compartilhados, ou por conta do próprio sistema não permitir que um determinado processo entre em execução e ele fique infinitamente ali sem condições de executar. Tá? Então, vamos lá para a nossa aula, beleza? Deadlock. Então, trouxe essa imagem aqui para a gente visualizar, tá? Que basicamente o que é o deadlock? A gente tem os processos e pode ter um recurso que, estando em uso, tá? Outro processo pode tentar fazer uso daquele elemento e não conseguir. E isso gerar uma cadeia de dependência entre eles, entre esses processos, que ocasiona o deadlock. Essa imagem aqui, ó, a gente tem essas 4 ruas, tá? E nessas 4 ruas, tem esses 4 carros aí, ó. O carro A, B, C e D, tá? Então aqui, nessa primeira imagem, existe uma predisposição para que ocorra um deadlock. Então, não necessariamente pode acontecer o deadlock. Digamos aqui, esse carro A, tá? Se ele passar primeiro na rua aqui e for embora, essa condição de deadlock ela não vai acontecer, tá? Então, vai acontecer se esses elementos eles forem utilizar o recurso ao mesmo tempo. Então, o que acontece? O carro 1, né? Ele avançou, certo? Na medida que o 2 também avançou, o carro 2 avançou, certo? Então, um ficou bloqueado pelo outro. O carro 3 avançou, o carro 4 avançou. E aí? Né? Como é que sai dessa situação aí? Todos eles estão em uma situação de deadlock. Tá? Estão na situação de deadlock. Então, o conceito de deadlock, tá? Ele leva em consideração o elemento em si, que no caso aí é o carro, e o recurso que está sendo utilizado. O recurso, no caso, é a rua. Tá? Então, no primeiro exemplo lá que eu dei, tá? Eu tenho aqui ó, o carro 1, então ele está acessando aqui ó, o recurso que é a rua, né? O recurso A. E aí o carro 2 acessando o recurso B, certo? E assim sucessivamente, até a condição deles se bloquearem. Então eu teria aqui a única condição de não acontecer esse deadlock, esse bloqueio, seria por prevenção, certo? O que seria a prevenção? Aí, era um desses elementos, tá? Ter a prioridade para passar. Então, naquele primeiro exemplo que eu falei lá, o carro 1, se ele passar, tendo a prioridade lá, os demais não vão estar nessa condição de deadlock mais, certo? E a outra forma é a prova, é a forma reativa, né? A de prevenção é proativo. Então, o carro 1 passaria e aí não existiria a condição de deadlock mais. Tá? A condição de reativo, né, não evitaria o deadlock, mas resolveria após ele acontecer. Tá? Por isso que é reativo. Qual que seria a solução? Aqui, depois que aconteceu o deadlock, a gente poder resolver o problema, né, o impasse do deadlock, era a gente eliminar, tá, um desses processos. No caso, eliminaria um desses carros aqui, ok? E aí o carro 2 passaria, né? Não existiria mais o bloqueio. O carro 1 seguiria, né? E depois o carro 4 seguiria. Então, para tratar de deadlock, a gente tem a prevenção, a forma proativa, e caso ocorra, a gente tem a forma reativa, tá? Que é um dos casos
tá? É a gente eliminar um processo. Beleza? No caso aqui, tá? Um dos carros teria que dar ré, né? Aí a gente vai falar mais à frente, tá? Que seria o tal do rollback. Eu tenho a possibilidade de um rollback em um dos processos, de forma que a condição de deadlock não seria mais verdadeira e os outros processos que estariam nesse bloqueio conseguiriam, né, avançar. Beleza? Então, ó, características básicas. Então, a gente tem esses conceitos fundamentais aí, né? A exclusão mútua, tá? A exclusão mútua evita que dois ou mais processos utilizem, né, um determinado recurso simultaneamente. Então, lá da aula passada, a gente falou sobre a desativação das interrupções. Se eu tenho minha máquina com um único processador, se eu desativar, tá, as interrupções, é lógico que desativando as interrupções eu não vou ter preempção. Cada processo que entrar, ele vai realizar a sua operação, concluir, e aí vai dar a vez para o próximo. Tá? Ele não tem a sua execução interrompida para dar lugar a outro e no futuro ele retornar à sua execução. Tá? Não acontece isso. Então, eu desativando as interrupções, o que vai acontecer? Um determinado processo vai acessar um dispositivo e aquele dispositivo vai demorar para dar o retorno daquele dado que está querendo ser acessado ou passado, né? E aí, mesmo aquele dispositivo demorando, o processador ele vai ficar ocioso. Tá? Ele deu o comando ali e vai ficar aguardando. Ele não tem a inteligência de poder utilizar o recurso de preempção, né, de multiprogramação, de botar outro processo para executar lá no processador, enquanto tem um hardware demorando para dar um feedback, né, passar um dado. Por quê? Porque a gente desativou as interrupções. Só que, igualmente como a gente falou na aula passada, é preciso ter cuidado quando a gente está tratando de interrupções desativadas no sistema que tem múltiplos processadores. Por quê? Porque se eu tiver diversos processadores, eu tenho multiprocessamento. Então, a desativação de interrupção é por processador. É o processador que vai ficar ocioso enquanto um processo está executando. Aí, se eu tiver as interrupções ativadas, ele permite interromper aquele processo que está em andamento, porque vai demorar um processo de acessar o disco lá. Ele já mandou o comando e vai aguardar, né? Vai demorar. Então, ele vai pegar aquele cara, botar em suspenso, né? E vai executar outra atividade. Só que essa inteligência é por cada processador. É o processador dizer assim, poxa, eu não quero ficar ocioso. Quero botar outros caras para executarem enquanto tem uma atividade externa aí sendo executada. Só que se a gente tem diversos processadores, cada processador tem a sua habilidade de interrupção ou não. Tá? Então, quando eu desativo a interrupção, eu estou desativando as interrupções de um processador. Só que se eu tiver diversos processadores, o que acontece? Eu posso ter um processo em um e outro processo em outro processador. E são processos independentes. Então, esses processos que estão rodando em processadores diferentes, eles podem, em algum momento, tentar acessar um recurso único. E é nessa hora que eu não consigo ter a habilidade da exclusão mútua, tá? Desativando as interrupções nesse sistema que tem multiprocessadores. Tá? É um sistema multiprocessado. Se eu desativar as interrupções, não vai me adiantar nada. Tá? Porque eu posso ter processadores separados tentando acessar o HD do mesmo jeito. Agora, se eu tiver um único processador, aí sim, eu desativando as interrupções, eu não tenho como outros processos estarem concorrendo a acessar simultaneamente, né, concorrentemente a um determinado dispositivo. Beleza? Exclusão mútua. A gente também tem as variáveis de impedimento, tá? Também conhecida como tempo ocioso, né?
o test and set lock, a variável de impedimento, beleza? A gente tem a alternância obrigatória, a spin lock. E aí a gente começa a ver também outros conceitos, tá? Que têm efeito sobre a possibilidade de haver ou não um deadlock, tá? Então, a gente falou sobre as exclusões mútuas. Agora a gente vai falar sobre os semáforos. Beleza? É um mecanismo de impedimento de exclusão mútua, tá? Porque ele evita também que um determinado dispositivo ele seja acessado por processos concorrentemente ou simultaneamente também, tá? Então, como é que é feito? É uma variável, tá? Que é definida, tá? A down e a up, que aí vai setar aquela região crítica como estando ocupada ou não, tá? É o mesmo conceito que a gente tem do TSL, né? Que é a variável de impedimento. Na verdade, esse é um tipo de variável de impedimento também, tá? Só que o nome é semáforo que a gente dá para ele, beleza? Então, a gente tem lá, ó, é implementado no núcleo do sistema operacional, beleza? O up, ele incrementa e desperta o processo. Então, o que, que acontece? Eu tenho um processo que ele quer acessar uma região crítica, ou seja, alguma área de um determinado dispositivo. Então, quando ele vai ocupar aquela posição, ele seta essa variável como up, né? Ele entra lá naquela região crítica e seta essa variável, incrementa ela, né? Dizendo, olha, eu entrei nela, outros processos que forem entrar vão estar impedidos. Então, ele entra e desperta o processo. O processo dele começa a trabalhar ali, né? No momento que ele finaliza aquela operação ali, ele sai e aí seta como down, tá? Aquela variável lá. Ou seja, algum outro processo que tentar acessar aquela área crítica, ele vai chegar lá e vai, opa, tá down, eu posso utilizar aqui essa área crítica. Beleza? Aí, ó, eu tenho aqui up incrementa e desperta o processo, né? O down, ele decrementa a variável e coloca aquele processo que eu acabei de sair de lá em espera, né? Então, ele vai estar na condição de quê? De estar aguardando um dispositivo de entrada e saída. Tá certo? Mutex é um tipo de semáforo, só que ele é binário. Então, ele seta 1 quando ele entra e 0 quando ele sai. Monitor é um outro tipo de mecanismo, tá? Para ter exclusão mútua. Só que ele é de alto nível, ele é implementado no nível do usuário. Tá? O programador é que vai poder fazer essas implementações, tá? De um determinado processo, tá? Acessando um determinado segmento da memória, e aí ele vai e cria o seu próprio tipo de variável. Então, esse tipo de impedimento, tá? Que é implementado no nível do usuário, é chamado de monitor. Tá? E aquele que é implementado no núcleo, ou seja, ele é mantido pelo próprio sistema operacional, esse é chamado de semáforo. Tá certo? Aí a gente tem lá, torna mais simples o desenvolvimento de aplicações concorrentes. Por quê? Porque está sendo manipulado pelo próprio usuário. No caso, o desenvolvedor, né? É implementado no compilador, ou seja, o monitor ele é implementado no desenvolvimento, né? No compilador da aplicação. Continuando as características básicas aqui, tá? Aí a gente tem o conceito de deadlock. O deadlock é uma situação em que um processo aguarda um recurso, tá? Ele aguarda por um recurso
tá? Que nunca será disponível para ele. Porque o evento que iria liberar aquele recurso para ele usar, ele nunca vai acontecer. Tá certo? Lembrando, por exemplo, daquele exemplo lá dos automóveis tentando acessar a rua, tá? Acontece o deadlock porque um automóvel ele quer usar um recurso, que é aquela rua que ele quer entrar, só que um carro que está bloqueando aquela rua, ele nunca vai liberar aquele recurso. Nunca vai liberar. Por quê? Porque aquele carro que está bloqueando, o primeiro carro, ele está esperando o outro carro. E outro está esperando o outro, e aí isso aí é uma cadeia circular de dependência, tá? De espera. É você manter um recurso, no caso, a gente vai ver até mais na frente, né? O conceito de manter e esperar. Eu manter um recurso que outro cara está precisando, mas eu não libero, eu mantenho ele, e eu preciso de outro. Só que tem outro cara que está esperando eu liberar esse recurso e ele também está usando outro recurso que eu preciso. Então, um não libera o outro. Aí fica esse bloqueio. Vai ficar mais claro a partir do momento que a gente for seguindo na aula. Tá? Então, ó, outro conceito é o starvation, certo? Que é uma espera indefinida ou inanição. Tá? Uma inanição de processo. É a condição onde um processo nunca consegue ser alocado. A Débora, na aula passada, até citou esse exemplo aí da inanição, do starvation. Então, eu posso ter diversos processos na minha máquina, e aí eu tenho aqueles jobs de escalonamento. Lembra lá? Eu vou citar aqui um exemplo. Olha aqui, ó, o SJF, né? O Shortest Job, o primeiro, o job mais curto, vai ser executado primeiro. Então, digamos que eu tenho 10 processos. Então, eu vou sempre escalonar para ser executado aqueles que são os menores, né? Sempre o menor eu vou botar para ser executado. Então, coloco o menor, boto para executar, beleza. Só que tem um job que está lá, que ele vai demorar para ser executado. E aí começa a entrar outros jobs novos, né? Processos novos, e esses processos são curtos também. A execução dele é curta. Então, na hora de escalonar, o escalonador de processo sempre vai escolher aquele que é o mais curto para executar. Ou seja, se continuar entrando somente jobs, né, processos curtos, aquele que é um job longo, nunca que vai entrar, certo? Então, ele vai se classificar na condição de inanição, né? Ele vai ficar faminto, né? Faminto de usar o processador, né? Então, essa é a condição do starvation. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem esse algoritmo de prioridade. Se a gente for raciocinar, a gente vai ver também que a gente pode ter sempre entrando novos processos que têm uma prioridade de execução em relação a outros processos. Então, se for continuar entrando novos processos que têm prioridade superior, né, em detrimento a outros, então aqueles outros podem ficar para depois, e nunca entrar. Beleza? O aleatório também, né? Apesar de ser aleatório, esse algoritmo de alocação de processos, tá? Mas, como está dizendo, ele é aleatório. Então, nada eu posso afirmar, dizer que um dia eu posso alocar um processo. Se ele é aleatório, tá? É combinacional. Então, levando em consideração que vão entrando novos processos no computador, certo? Então, se ele não tiver outro mecanismo, ser aleatório, pode ser, isso é hipotético, né? Mas pode ser que ele nunca execute alguém. Beleza? Outro conceito também é o live lock. O live lock, tá? É uma situação onde o processo não consegue avançar por conta da mudança de status, né? de estado de outro processo. É um tipo de starvation também, né? De inanição. Só que, diferentemente do starvation, né? Da inanição, que eu tenho o escalonador de processo, né? Escolhendo um outro processo,
o live lock, ele depende da performance da máquina. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho diversos processos, tá? E um processo, ele foi admitido, está lá para ser executado, só que tem um outro processo que ele está em execução, certo? E ele alocou toda a memória, ele alocou, um exemplo, né? Todo o processador, e de acordo com o tipo de escalonamento que está sendo usado, por exemplo, não existe aquela condição de eu ter um quantum para poder tirar, né? Um exemplo, não tem preempção, aquele sistema não tem multiprogramação. Aliás, pode até ter multiprogramação, mas ele não tem um quantum para definir, né? Não é baseado naquele algoritmo, né? Que é o Round Robin, né? O Round Robin, eu tenho sempre um quantum, né? Então, aquele quantum, chegou ao final do tempo dele, ele vai tirar para poder botar outro para executar, certo? Então, digamos que no nosso sistema não exista esse tipo de algoritmo. Então, quando um processo entrar e ele alocar os seus recursos, ele vai ficar executando, pode topar o processador, tá? E aí ele vai ficar travado ali, esse outro processo não vai entrar para executar, de jeito nenhum. Então, ele está locado, né? Está bloqueado, leave lock. Ele pode ocorrer por alteração de desempenho na CPU, tá certo? Ou memória. Alteração de prioridade durante a execução. Então, eu tenho um processo que ele teve a sua alteração, durante a execução, ele mudou a sua prioridade, né? Aí isso interferiu, porque mudou o estado daquele processo que estava. Durante a execução, mudou. Então, aquele outro que mudou interferiu naquele que ia entrar. Aí ele ficou na condição de leave lock, porque ele não conseguiu entrar para ser processado, porque outro teve uma alteração de estado lá, por exemplo, algum algoritmo que viu que o processador ele está ocupado, tá, né? Memória, alguma condição extra da máquina que fez com que um outro processo alterasse a sua prioridade, e aí isso mexeu, interferiu no processo, causando o leave lock em outro processo, né? O leave lock, ele não está bloqueado. Esse é um conceito importante, viu, pessoal? Ele não se encontra com bloqueio em nenhum momento, tá? Nenhum outro processo está bloqueando ele. A mesma coisa acontece com o starvation, né, e a inanição. A gente pode ter diversos jobs entrando, sendo executados, com prioridades ou com precedência e deixando aquele cara de lado. Mas ele não está bloqueado, ele está aguardando o momento dele para entrar. Ele está na fila de curto prazo. Ele está com o estado de pronto para ser executado. Mas ele não entra por causa de outras condicionantes. Tá? Então, aqui, ó, o último conceito é um tipo de inanição, né? De starvation. Recursos. Tá? Então, a gente, quando fala em processos, a gente tem uma proximidade muito grande com os recursos da máquina. Porque, como a gente já viu na aula anterior, o processo, ele embarca todos os recursos que ele vai utilizar. Por exemplo, memória, processador. No momento que um processo está em execução, ele está de posse do processador, de parte da memória, de parte, né, da memória cache, ou acessando um disco, ou acessando a placa de rede. Ele tem diversos dispositivos, tá, componentes de entrada e saída que ele está acessando naquele momento. E a gente viu também o conceito de threads, né, que threads, eu tenho o processo, né, abarcando todos os nossos recursos, e tem uma thread, que é a unidade de execução. Né? Ela é mais fácil de ser criada, tá? A gente viu na aula anterior, só lembrando, do que eu criar processo, né, que envolve todos os recursos. Então, uma vez que eu criei os processos, eu tenho a possibilidade de criar diversas tarefas, né, diversas threads, e aí
realmente chamar as instruções e executar aquelas parcelas de dentro do meu processo como um todo, né? E as threads acessarem e executarem as instruções. Então, a gente tem que separar o seguinte, os recursos, tá, da máquina, ela vai levar uma certa influência, vai ter uma influência muito grande em relação à possibilidade de ter um deadlock, porque o deadlock é o conjunto, eu utilizar o processo, tá, são processos que estão executando concorrentemente, e que em um determinado momento usam um recurso. A partir do momento que eu coloco ele em stand-by, né, lembra daquele passo lá que eu coloco o processo em stand-by, porque está me demorando a me dar o dado, e o processador, para não ficar ocioso, ele colocou aquele cara em stand-by, colocou aquele cara em suspenso. Beleza, mas o dispositivo continua sendo usado lá. Tá? O comando foi mandado e aquela unidade de controle do dispositivo está operando aquele dado lá. Por exemplo, fazendo o acesso lá numa posição do HD para trazer o dado. Como isso é mais demorado, tá? O processador pode utilizar a sua capacidade para processar outros processos. Aí é nessa hora que vem o processo número 2, e aí ele entra lá na memória, entra no processador, e aí ele tenta acessar também o HD, naquela mesma região lá. Certo? Ou o HD, ou a impressora, ou a placa de rede, vai usar os recursos daquela máquina. Mas e se um determinado recurso não permite executar concorrentemente aquela tarefa lá, entendeu? Aquele processo 2 vai ter que ficar aguardando, tá? Então a gente vai ver um pouco mais sobre recursos aqui. Então, ó, característica dos recursos, né? Eu posso ter tipos, né? Um recurso 1, 2, 3, 4, infinito recurso, tá? Para o processo. Eu tenho ciclos da CPU, beleza? Que vão utilizar, vão fazer acessos a esses recursos a cada ciclo. Então, a gente viu em aulas passadas que quando a gente está fazendo aquele ciclo, então tem um ciclo de busca da instrução, ciclo de decodificação, ciclo de busca do operando, tá? Que vai chegar no processador, lá nos registradores, para poder aquela instrução aplicar o que é para ser dentro do operando, né? Dentro daqueles dados que é necessário. E aí, depois dessa operação ter sido finalizada, esse dado vai ser retornado. Né? Então, é a gravação do operando, o operando sendo retornado para o nível da memória que se deseja. Né? Então, pode ser mandando ele para a memória cache, porque ele vai ser usado depois por outra instrução, ou mandando para a memória, ou já mandando para o disco, enfim. Então, ó, espaço de memória. Eu tenho o espaço de memória como sendo um recurso. Dispositivos de entrada e saída também é um recurso. Tá? Processos precisam acessar os recursos ordenadamente. Então, o que vai acontecer? O processo número 1 vai requisitar acessar a placa de rede. Aí, mandou o comando, ele foi colocado em stand-by para entrar o processo 2. Tá? Aí, o processo 2 também, coincidentemente, utiliza a placa de rede. Então, aquele processo 2 vai tentar acessar a placa de rede. Tá? Só que a placa de rede tem comandos lá que o processo 1, que ele, no momento está em stand-by, mas já mandou para lá. Então, o processo 2 vai tentar acessar esse cara. Tá? Então, é tudo ordenadamente, sequencialmente. Então, ó, supor que um processo mantém o recurso A. Então, ó, eu vou supor que o processo, um processo mantém um recurso chamado A. Tá? Nesse momento, nesse mesmo tempo, outro processo mantém o recurso, né, B e pode requisitar o recurso A. Então, eu posso ter o número 1 acessando a placa de rede, tá? O processo 2 acessando o HD, mas o processo 2 também requisita o recurso A. Né? Os dois são bloqueados e permanecem assim, né? Então, a gente pode ver a situação de bloqueio. Bruno, o starvation, tá, é a condição diferente dessa aí. Esse exemplo que eu falei da placa de rede, né? O processo foi colocado em stand-by. Olha só, o processo foi colocado em stand-by. Ele vai entrar em um outro momento.
né? Porque ele já mandou aquele comando lá e no momento que aquele comando tiver à disposição dele, na memória, aquele processo volta. Mas ele foi colocado em suspenso por um processo, uma rotina, propositalmente. Tá? O próprio sistema colocou ele em stand-by para ele voltar depois. Tá? O starvation, ele é uma condição que não depende do sistema. Ele fica sem acessar nenhum recurso, ele não é colocado para processamento, porque outros entram na frente dele. Tá? Então, é como eu falei no início da aula, a gente tem o starvation, ou inanição, né? Como aquela capacidade de eu ter um determinado processo, aquele processo, digamos, na minha máquina eu tenho 10 processos. O processo, vamos supor, eu tenho um processo que ele executa normalmente em 8 segundos. Tá? E eu tenho outros processos que executam em 1 segundo. Um exemplo, 1 segundo. Então, eu posso ter o meu escalonador dando a prioridade para aqueles mais curtos, para ser executado primeiro. Então, sempre vai ficar entrando os mais curtos primeiro. Aí, quando chegar a vez daquele que tem 8 segundos para executar, porque não tem mais nenhum outro para executar, aí, pum, entrou na hora, entrou um outro, foi admitido um novo processo, que aquele executa em 3 segundos. Tá? Esse cara vai ser executado na frente dele. Tá? Enquanto tiver jobs curtos, eles vão entrando para executar. E pode acontecer de um que tem uma execução que é um pouco mais demorada, esse cara nunca ser colocado para ser executado. Ele está na fila para, em algum momento, executar, só que ele depende do algoritmo que está sendo utilizado. Então, a gente citou também aquele outro exemplo de prioridades. Eu posso ter o meu escalonador dizendo que quem ele vai colocar para ser executado vai ser aquele baseado em prioridade. Beleza. Aí eu tenho um que a prioridade dele é bem alta. Tá? A prioridade dele é bem alta. E sempre vai ficar entrando jobs novos, né? Processos novos com prioridade baixa. Tá certo. Se esses jobs de prioridade baixa terminarem, aí ele vai, não tiver nenhum job com baixa prioridade, se não tiver mais, aí ele executa, né? Mas e se continuar entrando novos processos com prioridade sempre mais baixa, com maior prioridade do que aquele, ele nunca vai entrar. Isso aí é o starvation, é a inanição. Tá? O live lock, que é um tipo de inanição, um tipo de starvation, também ele se diferencia porque ele depende do desempenho da máquina. É o desempenho da máquina que gera com que aquele recurso, aquele processo nunca entre, porque ele vai estar sempre colocando outros na frente dele. Entendeu aí, Bruno? Então, esse exemplo que eu falei, que o processo entra, ele entrou, executou, mandou um comando de entrada e saída, e ele fica aguardando o feedback dele, daquele processo lá de acessar o HD, por exemplo. Ele ficou aguardando o feedback do HD, para o processador não ficar ocioso, aí aquele processo foi colocado em stand-by, mas o comando que ele enviou lá para o HD está lá, rolando lá, certo? Ele foi colocado em stand-by, mas foi propositalmente, para dar acesso a outro lá no processador, né? Ele dá a preempção para outro entrar. E aí, nesse momento, eu não estou tendo nenhum mecanismo assim de bloqueio. Tá? Na verdade, não é nem bloqueio, seria esse exemplo aí do starvation, né? Não teria essa condição, porque ele foi colocado propositalmente para dar lugar ao outro, e depois ele vai entrar. Se nesse momento que ele tentar entrar, ele não conseguir ficar bloqueado, porque vai tentar acessar um recurso que o outro está usando, e aquele outro acessa um recurso que ele está usando, pode existir o bloqueio, aí sim pode existir o deadlock. Beleza? Beleza, Fábio, é assim, quando eu tenho uma mudança de prioridade, tá? Mas essa mudança de prioridade, lembra que ela ocorreu por conta da performance da máquina. Foi a performance que gerou a mudança de prioridade, e isso afetou um job, um processo que ele entrou em live lock, tá? Ele está em live lock lá, nunca entrou para executar. A prioridade, eu posso ter a prioridade como um simples starvation. Beleza, um starvation. Eu posso ter a prioridade. Tá? A prioridade de um job nunca vai deixar um processo entrar.
porque como ele está com prioridade alta, aqueles de prioridade baixa, né, vão sempre estar executando na frente. Tá? Então, o que vai acontecer? Isso aí é o starvation, beleza? Agora, quando eu tenho o live lock, eu tenho a condição do próprio sistema em si, a performance da máquina, o processador, interferir nessa ordenação de prioridades, né, a mudança de prioridade, e essa mudança, ela afetou os processos. Tá? Ficou mais claro aí para você? Ou não? Tá certo. Também, Bruno, o live lock, ele é um tipo de starvation, certo? É um tipo de starvation. E ele não está em bloqueio nenhum, não existe bloqueio. Ele só não entra em execução por conta do próprio sistema, tá? Ora é por causa das prioridades dele, daqueles processos, ou o tipo de escalonador que vai chamar o cara, e aí chama sempre um na frente, e aí ele nunca entra. É um starvation. Agora tem outro, que é mais, que depende da performance da máquina, que aí é o live lock. Ele é um tipo de starvation também, de inanição. Tá? Deadlock. Os deadlocks, eles ocorrem, tá, gente? Quando processos, ele tem garantido acesso exclusivo ao dispositivo. Então, vamos supor o seguinte. Se um determinado dispositivo, ele não garante que eu possa acessar ele simultaneamente, ele só pode ser acessado exclusivamente, então, automaticamente, eu não vou ter outros processos que podem acessar ele. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho um dispositivo que ele pode ser acessado por diversos processos, por exemplo, o próprio HD, ele pode ser acessado por diversos processos concorrentemente. Certo? Ele pode. Agora, uma impressora pode? Uma impressora, a gente viu que não, né? Eu estou enviando um processo, está acessando a impressora, se outro tentar acessar, vai dar aquele conflito lá. Então, tem dispositivos que eles não permitem preempção. Tá? Ele não permite que ele seja dado num determinado momento para outro processo, enquanto ele ainda está sendo usado. Então, esse conceito do deadlock, tá? O processo ele vai ter garantido, tá, que ele só pode acessar exclusivamente aquele dispositivo, no caso a impressora. Então eu posso ter o deadlock acontecendo. Tá? Agora, por exemplo, a memória ela pode ser acessada por diversos dispositivos ao mesmo tempo, diversos processos, né, ao mesmo tempo. Tá? Aí não vai me acontecer o deadlock. O deadlock vai acontecer quando eu tenho um determinado componente, um determinado recurso, né, um dispositivo, que ele não permite acessos simultâneos, né, acessos concorrentes. Aí eu vou ter um processo usando ele, aí vai entrar outro processo para tentar usar. Tá? E aí pode existir um bloqueio ali. Então, esses dispositivos, tá, eles são referenciados como recursos da máquina. Isso é importante porque quando a gente for resolver questões, normalmente ele não vem falando o dispositivo tal, às vezes ele coloca, normalmente quando ele fala em deadlock, ele fala em recurso. Né? O processo tal tentando acessar um recurso X, né? O outro processo tentando acessar o recurso Y, mas ele está acessando um recurso, um hardware. Né? Então, ó, recursos preemptáveis. Então, é aquele conceito que a gente já bateu bastante aqui no curso. Pode ser, os preemptáveis, né? Eles podem ser retirados de um processo sem efeitos negativos. Então, o que é que acontece? Eu tenho um processo, que esse processo está acessando a minha memória cache. Aí eu posso tirar os dados daquele processo, do processo 1, botar ele em stand-by, né? E arrancar de lá aqueles dados que tem desse processo, tirar fora de lá e botar na memória principal, né? Voltar a um nível da hierarquia, eu posso, né? Não vai sortir algum efeito negativo nisso? Não. Apenas os dados vão descer um nível da hierarquia. Depois que aquele processo retornar, aí ele vai ter que se preocupar em buscar de volta aquele cara para, né,
para aquele nível ali. Mas a partir do momento que eu tiro alguém da minha memória, tá, e boto outro processo para executar, né, e boto novos dados ali naquela minha memória cache, lembra lá daqueles algoritmos de alocação, né, algoritmos de substituição, né? Então, nesse momento, eu posso dizer que a memória cache, ela é preemptável, ela permite que eu tire o recurso dali, tá, para dar vez para outro. Agora, tem aqueles recursos que não são preemptáveis. Então, ó, um exemplo aqui de recurso não preemptável, a gravadora de CD. Então, eu tenho lá um processo que ele está gravando o CD. Aí tem um outro usuário que está querendo gravar também um CD. Ele manda o processo, ele pode colocar em stand-by aquele processo que está em andamento lá, para gravação do CD, bota em stand-by para começar a gravar o dele ali? Não pode, né? Porque senão vai queimar a mídia. Então, é claro aí a questão aí do dispositivos, né? Os recursos preemptáveis e os não preemptáveis. Aí é aquela questão da preempção e não preempção. Pessoal, depois do curso, eu acho que vocês não erram mais nenhuma questão de preempção, multiprogramação, certo? Não pode, pessoal, pelo amor de Deus. Vamos lá. Tá tranquilo, hein? Aí, ó, características dos recursos. Então, ó, cada recurso utiliza o recurso como se segue, né? Ele vai requisitar, aliás, cada processo utiliza um recurso. Primeiro ele requisita o recurso, ele vai usar o recurso e depois ele libera o recurso. Então, naquela condição, tá, que eu posso ter um deadlock, ou seja, eu tenho que ter o pressuposto que cada processo acessa um único recurso. E aquele recurso, ele não permite preempção. Tá? Porque se ele permitir preempção, eu posso chegar lá, tirar, botar outro processo e não vai ter nunca um bloqueio, né? Nunca vai ter um bloqueio. A preempção, aliás, o deadlock, ele pode acontecer caso acesse um recurso que ele não tem preempção, então aquele processo está usando aquele cara e outro vai tentar usar, ele não vai conseguir. Né? Então, todo recurso, tá? Todo processo, ele vai usar o recurso de que forma? Ele requisita, aí depois ele usa e depois ele libera. São essas três fases. Ele deve esperar, tá? Se a requisição é rejeitada. Então, a gente tem, por exemplo, o processo 1, ele foi lá e requisitou um acesso lá à impressora, por exemplo. Né? O CD. Tá? O processo 1 foi acessar o CD. Opa, tá livre. Aí começou a gravar lá, né? Tá usando. Beleza. Enquanto ele está usando, outro processo entrou e está tentando usar. Aí vai requisitar. Quando ele requisitar, ele vai ver lá, opa, está sendo usado. Eu não posso entrar ali naquela região crítica. Não posso. E aí, de vez em quando, ele vai ficar fazendo esse teste, né? Testando para ver se aquela condição não é mais verdadeira de estar sendo usado. Por quê? Porque o processo 1, quando ele finalizou o uso, ele liberou. Aí é a hora que o processo 2 consegue entrar e usar aquela área lá. Certo? Então, ó, ele deve esperar se for rejeitado aquele uso do recurso, a requisição dele. O processo requisitante vai ficar bloqueado, né? Pode falhar com um código de erro também. Tá? Dependendo da aplicação, do tipo de comportamento que ele pode ter, ao tentar usar um recurso e esse seja negado, ele pode também falhar. Se for um recurso, um processo que ele precise acessar de todo jeito. Condições para que ocorra o deadlock. Pessoal, essas 4 condições aí, elas devem ser verdadeiras, tá? Por completo. Eu não posso ter nenhuma delas fora. Então, para que ocorra o deadlock, caso, por exemplo, esteja em deadlock algum elemento, se eu tirar um desses, ele não vai ter o deadlock mais. Então, ó, exclusão mútua. A exclusão mútua. Cada recurso
vai ser alocado, né, a apenas um processo por vez. É aquela questão que eu falei para vocês. O recurso ele não pode ser preemptível. Tá? Então, cada processo acessa uma única vez aquele processo, aquele recurso, e só libera ele no momento que terminar efetivamente o processo. Eu não tenho a preempção dele. Tá? Porque se tivesse, não existia o deadlock. Ele sairia dali, o outro entraria. Né? A condição de manter e esperar. Esse também é uma condição para que o deadlock possa acontecer. Tá? O que é o manter e esperar? Por exemplo, eu tenho um recurso, tá? O processo pegou um recurso, e aí ele tenta acessar um outro recurso, e aí ele espera aquele outro recurso. Tá? Então, ele tem um recurso, ele obteve um recurso, só que o processo ele pode tentar acessar diversos recursos. Né? Então, ele acessou o recurso, ele vai tentar acessar um outro, né? Adicionar naquele processo dele outra utilização de outro recurso. A gente pode quebrar um deadlock a partir do momento que a gente não tem essa condição de manter e esperar. Por quê? Eu tenho um recurso e eu espero ser liberado um outro recurso que eu requisitei, se ele estiver sendo usado. Né? Então, só mantenho um recurso e não tento pegar outro recurso, essa é a condição que não vai me deixar em deadlock. A gente vai ver, vai ficar mais claro lá na frente. Então, sem preempção. Quando eu não tenho preempção, é justamente uma das condições que podem acontecer o deadlock. Tá? Porque um recurso previamente garantido não pode ser retirado do processo. Beleza? E aí eu posso ter também, essa outra condição aqui, espera circular. O que seria espera circular? Deve haver uma cadeia circular de 2 ou mais processos, tá? Onde cada um ele está com um recurso, tá? Que ele está mantendo no momento, e ele espera, tá? Acessar um outro recurso. Só que aquele outro recurso também está sendo usado. E aí, por coincidência do destino, aquele outro recurso está requerendo outro que está bloqueado. E aí, como ele não vai sair dessa condição, o primeiro que tentou acessar lá também não vai acessar nunca aquele cara. Então, deixa eu voltar lá na frente para a gente ver aquela condição lá da rua lá. Tá? Olha aí. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter lá, tá? Eu tenho cada carro desse aqui utiliza um recurso. Qual que é um recurso? É a rua. Tá? Então, aqui nesse exemplo, o carro 1 está usando um recurso e ele não pode abrir mão desse recurso dele, que é único. É esse espaço da rua aí. Tá certo? E aí, o carro 2, tá? Tá usando o recurso dele naquele momento, só que o carro 1 está requisitando esse recurso que o 2 está usando. Tá vendo aí? O recurso, o processo 1, o carro 1, ele está mantendo um recurso, que é esse espaço da rua aí, e ele está requisitando outro espaço. É aquele caso lá do manter e esperar, né? Então, o carro 1, ele é o processo, ele possui um recurso e está esperando outro recurso, que está sendo usado pelo carro 2, pelo processo 2. Tá? E está esperando esse recurso ser liberado, ou seja, esse espaço da rua ser liberado. Só que o carro 3, ele está usando o recurso que o carro 2 requisitou. Né? O processo 2 requisitou aquele espaço que o carro 3 está usando, aquele recurso que o carro 3 está usando. E o carro 3, ele requisitou um recurso que o carro 4 possui. Tá? E esse carro 4, ele está requisitando um recurso que o carro 1 tem, que é aquele espaço da rua ali. E o carro 1 não vai liberar. Então, o que acontece aqui?
eu tenho a exclusão mútua, que eu tenho cada um desses processos, cada um desses recursos, está usando um único recurso, tá? E ele está requisitando o outro, tá? Aí eu tenho também a condição do manter e esperar, eu tenho um recurso, tá? O carro 1, ele tem um recurso que o carro 4 quer, tá? Que é aquele espaço da rua ali. Só que ele não vai liberar, por quê? Porque ele está esperando o carro 2 liberar aquele recurso lá. O carro 2 está esperando aquele recurso que o carro 3 tem e que o carro 3 não vai liberar. O carro 3, ele está requisitando o espaço da rua lá que o carro 4 tem e não vai liberar o carro 4, porque está esperando o carro 1. E assim sucessivamente. Aí eu tenho também a não preempção, né? Por quê? Aquela terceira condição lá, não tem preempção aí. Porque se tivesse preempção, quando o carro 1, tá, fosse utilizar esse espaço da rua, esse recurso que o carro 2 possui, esse carro 2 poderia sair daí, e aí o carro 1 sairia, passaria. Tá? Como não tem preempção, tá, ele não pode sair daí, o carro 2, então acontece o deadlock. Tá? A partir do momento, como é que eu posso tratar deadlock? Se o sistema for implementado preempção, tá, eu tiraria o carro 2, o carro 1 passaria. Né? Mas caso não tenha, é o caso nosso aqui, não tem preempção, aí pode existir. Tá? E também tem a espera circular. Tá? Para que ocorra o deadlock, a gente tem que ter uma espera circular. É um processo dependendo do outro e esse outro dependendo de outro. Então, eu tenho aqui ó, o carro 1 dependendo do 2, o 2 dependendo do 3, o 3 dependendo do 4 e o 4 dependendo do 1. Eu tenho aqui essa cadeia circular, certo? De dependência. Tá beleza? Então, pessoal, gravem essas 4 condições aí. Caso eu tire qualquer uma delas, aí o deadlock ele não é possível ser feito. Né? Ele só é feito com essas 4 condições verdadeiras. Beleza? Olha aí, ó, estratégias. Exatamente. Viu, Bruno? Tem que ser as 4 ao mesmo tempo. Porque se eu não tiver uma dessas 4, aí não é verdadeiro mais. Tá certo? Então, ó, voltando lá para aquele exemplo do carro, ó, eu tenho exclusão mútua aí? Tenho, né? Eu tenho um item excluindo o outro, né? Um carro, um processo excluindo o outro. Por que um exclui o outro? Porque eu só posso acessar um por vez. Então, se um está acessando, eu estou excluindo que o outro acesse. Certo? Então, tem essa condição aí, nesse exemplo dos carros? Tem. O manter e esperar, tá? Está acontecendo simultaneamente, nesse caso aí está, porque um mantém o recurso, um carro mantém aquele espaço, tá, da rua, e ele requisita usar o outro recurso. Tá? O processo 1, o carro 1, requisita acessar o recurso que o carro 2, o processo 2, está usando. E aí existe lá, o processo 1, né, o carro 1 mantém um recurso e ele requisita outro. Tá? Nesse exemplo aí também eu não tenho preempção, porque se eu tivesse preempção, um desses carros sairia para entrar depois nele aí, né? Então, se eu tivesse um guincho aí, um muque aí, sei lá, tirasse o carro da frente e o outro passasse, tá? E depois esse carro voltasse ao processo aí e desbloqueasse os outros, aí eu teria preempção. Nesse caso, eu não tenho a preempção aí, beleza? E a outra questão é a espera circular, beleza? Eu tenho aí simultaneamente também o conceito da espera circular, tá? Ou seja, é um esperando o outro finalizar, tá? O carro 1, o processo 1 espera o 2 finalizar e ele não vai finalizar porque ele espera o 3. O 3 não vai sair do lugar porque espera o 4 e o 4 não vai sair do lugar porque espera o 1. Ou seja, tem o conceito do circular, né? Da espera, um esperando o outro. Beleza aí, Bruno? Vamos lá. Então, gravem aí na mente de vocês essas 4 condições.
Estratégias para o tratamento da deadlock. Certo? Primeiro, assegurar, através de prevenção, tá, que o sistema nunca entre em deadlock. Então, como é que eu posso prever, ter uma prevenção, ser proativo para que o meu sistema nunca entre em deadlock? Primeiro, o que eu posso fazer com que recursos sejam preemptivos. Eu só utilize recursos preemptíveis. Ou, por exemplo, que eu tenha um sistema que, por exemplo, tenha desabilitado as minhas interrupções. Então, se eu desabilitar as minhas interrupções e eu só tiver um processador, aí entra aquela condição, né? É um processo por vez. Não corre o risco de um processo estar usando um recurso, né? Usando um recurso, e aí ele sai de cena para entrar outro, para que tente usar aquele recurso. Não vai acontecer isso daí, porque não tem a interrupção habilitada, né? Não permite interromper um processo no meio dele. Beleza? Outra aqui, ó, outra estratégia, né, para tratamento de interrupção. Eu posso permitir que o sistema ele entre num estado de deadlock, mas então eu vou ter que detectar e corrigir. Esse é um tratamento reativo. Então, quando acontecer, o que eu posso fazer? Uma das estratégias, por exemplo, tá, lembrando daquela do carro lá, é eu pegar e guinchar um carro, é eu excluir o processo. A partir do momento que eu tiro um daqueles carros lá, aí a via ela é liberada, não é isso? Então, falando de processo, uma forma que é a reativa é quando for uma condição que já aconteceu o deadlock, ele está no momento acontecendo, vários processos bloqueados, eu posso eliminar dou um kill num desses processos, aí automaticamente libera. Tá liberando a via, ele libera todos os outros carros lá, todos os outros processos, beleza? Só que esse é um reativo. Evitar através da alocação cuidadosa dos recursos. Então, eu posso ter essa estratégia de, no momento que o meu processo ele é criado, ele vai ser executado, eu posso ter o cuidado, tá, de utilizar os recursos que não vai incorrer do perigo de outro usar. Tá? Mesmo que aquele processo seja colocado em stand-by, tá? Não vai acontecer isso daí, porque eu tive esse cuidado, tá, de acessar, por exemplo, primeiro os processos que de repente não são preemptivos, né, que podem acontecer deadlock. Então eu utilizo aqueles recursos lá e tenho o cuidado de aquele outro processo não fazer uso dele. Então é no nível de programação, na hora de utilizar esse recurso, é que eu posso fazer esse manejo, né? Então, essa aqui é uma técnica também, pode ser avaliada, né? A outra é ignorar o problema e fazer de conta que o deadlock nunca ocorre no sistema. Então, mesmo que ele ocorra, para o sistema não existe tratamento. Tá? Esse daí não é uma técnica de se tratar deadlock. Tá? Ela é só didaticamente falada, porque a gente tem outras estratégias e eu posso muito bem dizer assim, não, eu não quero tratar não, está acontecendo deadlock, beleza. Tá? Para mim não é importante esse processo aí. Vai dar o erro, tá? Nesse deadlock, depois o processo vai ser executado novamente e aí naquele momento não vai acontecer o deadlock. Pode acontecer. Tá? Eu posso ter um sistema que ele não trate deadlock. Aconteceu o deadlock, beleza. Aí está previsto lá que em um determinado tempo ele vai dar um timeout, vai dar um erro ali, né, de execução. E aí, num outro momento que aquele job entrar, ou aqueles jobs entrarem, né, não vão acontecer aquelas condições ali, porque aquelas condições de deadlock, elas podem acontecer em momentos específicos. Por exemplo, aconteceu um deadlock nesse momento, tá? Para o sistema não vai existir tratamento algum. O primeiro processo que der um timeout, que der erro, ele vai desbloquear os demais. E aquele cara pode voltar num segundo momento, ser executado de novo, e aí ele não vai mais dar deadlock. Por quê? Porque aqueles outros processos seguiram já. Beleza?
Isso mesmo, Débora. Beleza, é exatamente esse conceito aí. Se aparecer falando sobre interrupção, normalmente ele coloca associado ali algum termo dizendo tipo, desabilitou as interrupções, mas existem vários processadores, né? Aí você vai entender que mesmo ele desabilitando o processador, existem outros processadores, multiprocessado. Ou mesmo que aconteça de ter vários processadores, se o sistema for monoprocessado, esse exemplo que você está dizendo aí, aliás, se for monoprocessado, vai existir um só processador, né? Um só. Então, não vai existir a condição do deadlock, tá certo? O que vai acontecer? Aliás, pode acontecer, viu? O deadlock, ele pode acontecer. Mas não em relação às interrupções. Vamos avaliar aqui a condição do sistema ser monoprocessado, tá? Mas com as interrupções habilitadas. Se as interrupções estiverem habilitadas, aí o que vai acontecer? Eu posso ter vários processos executando. E aí pode existir aquela condição de bloqueio, beleza. Mas se eu desativo as interrupções, tá? E esse meu sistema é monoprocessado, ou seja, só tem um processador, vai ser um processo por vez. Não tem a condição de existir o deadlock. Não vai acontecer, tá certo? De jeito nenhum. Beleza? Vamos ver aqui uma situação. Monoprogramação, tá? Eu tenho o meu sistema, tá? Vamos ver o outro conceito de monoprogramação. O monoprogramação, eu tenho um único processo, tá? Por vez. Mesmo que eu tenha vários processadores, tá? Vários processadores, é lógico que se eu estou dizendo que o sistema é monoprogramável, tem monoprogramação, eu estou dizendo que não existem as interrupções, tá? Não existem interrupções, ou seja, cada processo ele vai entrar um por vez. Mesmo que ele tenha um processador ou tenha 10, 20, 1 milhão de processadores, tá? Se eu estou dizendo que o sistema ele é monoprogramável, vai existir um processo por vez. Entrou um processo, aí eu vou estar perdendo o desempenho, né? Porque se eu tenho uma máquina que tem vários processadores e eu utilizo a monoprogramação, ele vai entrar um processo, vai executar aquele processo e vai sair. Tá certo? Vai executar outro e vai sair. É um por vez. E aí ele vai desperdiçar o uso de vários processadores. Beleza? Porque ele é monoprogramável. Beleza? Ficou mais claro aí? Você falou aí do monoprocessado, né? Só tem um processador. Aí eu puxei um gancho aí para falar sobre o monoprogramação. A monoprogramação diz respeito ao processo, tá? Ao processo. Ficou claro ou acabou dando uma enrolada mais ainda aí, pessoal? Falem, por favor, se alguém não entendeu. Vamos lá. Não confundam a monoprogramação com monoprocessamento, tá? Quando fala em programação, diz respeito ao programa, ao processo. É o processo. E aí, ele pode ser monoprogramável, o processo, vai entrar um por vez, ou pode entrar vários processos, tá, concorrentemente. Tá? Aí a gente falou sobre a possibilidade de ignorar o deadlock. Vamos seguir. Grafo de alocação de recursos. Pessoal, o estudo de grafos na hora de avaliar deadlock, ele é muito importante porque nas provas ocorre muito de você se deparar com questões que você tem que trabalhar com dois elementos. Tá? O deadlock, ele vai estar naquela condição de ter o processo e ter os recursos. Então, uma hora um processo está usando um recurso e está requisitando outro. Tá? Aí entra outro processo que tem um recurso e requisita outro recurso que já está sendo usado. Então,
a forma de você graficamente visualizar, tá, e tratar e ver aquele ambiente, tá, de processos é através de grafos, beleza? Então, a gente tem aí, ó. Então, a gente tem aqui V particionado em dois tipos, tá? O grafo. Então, eu tenho P, que eu vou chamá-lo de processo, tá? Então, eu posso ter o processo 1, 2, 3 e infinito. E vou ter R como recurso, tá? Para facilitar. R1, R2, R3 e assim, infinitos recursos. Beleza? Aí eu vou ter aqui, ó, o arco de requisição. Beleza? Então, P, ele requisita o recurso R, tá? A seta vai para o recurso, tá? O processo está requisitando o recurso. E eu tenho o arco de atribuição. É o inverso, né? É o recurso dizendo, eu estou atribuído ao processo. Então, eu tenho R atribuído a P, ao processo. E outra forma de notação é a gente colocar como recurso um quadrado, tá? E o processo um círculo. Pode ser outro, tá? Uma convenção que seja estabelecida, por exemplo, numa prova, ele coloca lá e diz, ele estabelece lá a convenção, né? Ele vai ter que dizer, tá? A estrela é o processo, tá? E o triângulo é o recurso. Ele pode dizer, mas normalmente nos livros a gente vê esse tipo de notação aí, tá? O quadrado é o recurso e o processo é um círculo. Beleza? Então, olha esse exemplo aqui, ó, do grafo, né, de alocação de recursos. Eu tenho o processo A, tá certo? Ele requisita o recurso R. Então, ó, a setinha vai lá para requisitar ele. Beleza? E no exemplo B, eu tenho o recurso S atribuído para o processo B. Ok? No exemplo C, a gente tem um exemplo de deadlock aí, ó. Eu tenho o processo A, ele está requisitando o processo S. Desculpa, o recurso S. O recurso S, ele está atribuído, ele pertence ao processo B, né? O recurso R, o recurso S, ele é atribuído ao processo B. Mas o processo B, ele vai requisitar o recurso R. Ele requisitou. Só que o recurso R não pode ser utilizado, esse recurso R. Por quê? Porque no momento ele está atribuído para o processo A. Então, olha aquela nossa condição aqui, ó, tá? De dependência circular, né? Eu tenho o processo A requisitando S, só que o recurso S, ele está atribuído, ele pertence ao processo B. E o processo B, ele requisita o processo R, só que o R é um recurso que ele está sendo usado, ele está atribuído ao processo A. Então, eu tenho aquela dependência circular, né? Eu tenho um recurso solicitando eu tenho um processo requisitando um recurso que está sendo usado no momento. Tá? E aquele processo depende de outro, né? E assim sucessivamente. Tá? O processo A depende do processo S para concluir ele. Tá? Só que o recurso S não vai ser liberado enquanto o processo B está requisitando e precisar do recurso R. Tá? O processo B, ele depende, para concluir a execução dele, ele depende do recurso R. Só que o recurso R, ele está atribuído, está sendo usado por A. Então, o processo A nunca vai terminar a execução dele, porque ele depende do recurso S. E o processo B também nunca vai terminar a execução dele,
porque ele depende de um recurso que está dependendo de A. A depende de B, certo? E B depende de A. Ou seja, o processo A depende de B e o processo B depende do processo A para terminar também. E aí entrou. Então, todas aquelas condições para que ocorra o deadlock, aquelas 4 condições, elas têm que ser verdadeiras, né? Então, a gente tem lá a exclusão mútua, ou seja, o processo A, ele só pode usar o recurso, aliás, o recurso S só pode ser usado por um processo, por vez, o recurso S. E aí o A, quando requisita, ele não pode usar o S, porque o S está ocupado, está sendo usado por B. Tá? Então, essa é a exclusão mútua. O processo A está usando o recurso S, aliás, está requisitando o recurso S que está sendo usado por B, tá? Ele não pode usar, então o B está excluindo de A ser usado. Tá? O B está excluindo a possibilidade do recurso S estar sendo utilizado pelo processo A. Tá? Isso é exclusão mútua. A outra é manter e esperar, ou seja, o processo A, ele mantém o recurso R, tá? Mantém o recurso R, e quer usar o recurso S, que está sendo usado por B, está atribuído a B. E aí é aquela condição, né, de manter um recurso e esperar por outro. Se porventura eu não tenho essa condição de ficar tendo um recurso e esperar por outro, eu não vou ter o deadlock. Por exemplo, se o processo R está sendo atribuído a A, ou seja, A tem o recurso R, beleza? Se ele não requisitasse outro recurso, iria acontecer o deadlock? Não iria acontecer o deadlock. Então, a condição de manter e requisitar outro, pode acontecer o caso de acontecer o deadlock, beleza? A outra condição lá, a preempção, né? Se não tiver preempção, eu tenho a possibilidade de ter deadlock. Mas se o meu sistema for preemptível, tá? Se eu tiver interrupções, por exemplo, não tenho a condição de deadlock, tá? Se tiver preempção. Ou seja, nesse caso aí, ó, o processo A, ele tem o recurso S, R, né? Ele possui R. E ele requisita S. Então, se S, que está atribuído a B, ele pudesse ser retirado de B para poder dar ao A, tá? Não existiria o deadlock, porque o processo A passaria a usar o processo S, o recurso S, e aí terminaria, e o B poderia usar o R, porque o processo A ia terminar, né? Ele ia usar o recurso S, tá? Que temporariamente estava atribuído a B, e ia usar, depois iria terminar o uso do S, ia terminar o uso do R, e aí o B ia poder usar o R. Pessoal, ficou claro aí esse exemplo aí? Para a gente poder prosseguir? Tá ótimo. Então, vamos seguir. Identificação, né, de um deadlock. Se o grafo não contiver ciclos, tá, então não existe deadlock. Se o grafo contiver um ciclo, ou seja, aquela esperar, manter e esperar, né, aquela espera circular, um espera o outro, o recurso ser liberado, e aquele processo espera outro recurso ser liberado, e assim fica aquele ciclo. Isso aí é o deadlock acontecendo, beleza? Então eu poderia ter aqui, ó, vou botar um exemplo aqui para vocês, ó. Deixa eu chamar outra janela aqui, ó. Tá? Eu posso ter o processo A, tá? E o processo aqui B. E aí eu tenho aqui o recurso C e o recurso D, beleza? Então, o que eu vou fazer? Um exemplo aqui, ó. Se o processo A, ele possui o recurso C e ele requisita o recurso D, certo? Mas vamos supor que o processo
o processo B, ele possui, tá certo? O recurso D. Ele possui, tá lá, possuindo. E ele requisita o recurso C, que é o recurso que no momento está sendo utilizado pelo processo A. Então, existe uma condição de deadlock aí. Eu tenho uma condição circular, tá? Por quê? Olhem só como vai dar um loop. Interpretem aí comigo. O processo A, certo? Ele requisita o recurso D. Só que o recurso D não pode ser usado, não pode ser liberado porque está sendo usado, está possuído por B. Só que B requisita C. C não vai ser liberado porque está sendo usado, tá? Está atribuído ao processo A. Só que A não tinha requisitado o recurso D aqui, né? Então vai ficar nessa espera circular. B espera o recurso de A, certo? A espera o recurso de D, certo? E assim sucessivamente. Então, o processo A, ele requisita um recurso que está usando por B, e B requisita um recurso que está sendo usado por A, que é o recurso C. E aí gera esse ciclo aí. É importante a gente entender que nem sempre a gente vai poder, com facilidade, ver essa condição círculo dessa forma aqui, tá? Então, normalmente a gente tem que interpretar, tá, um grafo, e aí vai estar meio nessa forma aqui. Aí você vai seguindo aqui, ó, tá? A seta, pá, pá, pá e pá, né? Aí ficou só nisso aqui, ó, ok? Então, isso aqui, pra gente, ó, é um deadlock, tá certo? É um deadlock. Então, vamos voltar lá para nosso slide. Beleza? Então, olha aqui, ó, uma situação onde não acontece um deadlock. Então, eu tenho o processo P1. O processo P1, ele requisita o recurso R, né? Só que o recurso R, ele está atribuído, ele está sendo usado por P2. P2, tá? Ele também possui, ele possui R2, o recurso R2 está atribuído tanto a P2, quanto ele também está atribuído para P1. Então, notem o seguinte, R2, ele é um recurso que permite preempção. Correto aí? Ficou claro que R2, ele é um recurso preemptivo? Ele é um recurso preemptivo, certo? Por quê? Porque ele pode ser utilizado tanto por P1 quanto P2, né? Beleza? Ficou claro aí para vocês? E aí, continuando a nossa avaliação, aí, ó, P2, ele solicita R3, o recurso R3, só que o recurso R3, ele está atribuído ao processo P3, tá? O recurso R4 não está sendo utilizado na nossa máquina. Não está. Nesse caso aí, a gente tem deadlock? Não tem, né, pessoal? Por que não tem? Olha só, P1, aí olha a seta aqui, ó. P1 para R1, depois R1, P2, P2, R3, R3, P3. Eu não tenho aquele ciclo, né? Então não fechou o ciclo, não tem deadlock aí. Agora vamos ver uma outra condição onde aparece o deadlock. Então, ó, com o deadlock, eu vou ter P1, tá? Requisitando o R1. R1, ele está atribuído a P2, né?
P2 requisita R3, tá? O recurso R3. R3 está atribuído ao processo P3. O processo P3, ele possui o recurso R3, mas ele solicita outro recurso, que é o R2. Mas o R2, ele está sendo usado, ele está atribuído ao processo P2. P2 só vai largar o recurso R2, né, o P2 só vai largar o recurso R2 no momento que ele puder usar, para terminar o processo dele, o recurso R3. Mas o recurso R3 está sendo usado para esse que quer R2. Então, olha, notem que eu tenho aqui, ó, tá, aquela nossa espera circular, tá certo? Eu tenho a espera circular. E aí fecha aquela minha cadeia, beleza? Outro exemplo aqui, ó. Digamos que, deixa eu apagar aqui, ó. Considerem isso aqui, ó. Que P1 requisita o recurso R2. Tá? Apaga esse cara aqui. Então, nessa condição aí, eu teria o deadlock, certo? Entre o processo P1 e P2. Eles estariam em deadlock. Por quê? Porque P1, ele possui R2, tá? Desculpa, o P1, ele requisita R1, tá? P1 requisita o recurso R1, só que R1 está sendo utilizado pelo recurso. Aliás, perdão, pessoal, eu acabei botando aqui o exemplo errado. Então, ó, seria isso aqui, ó. Tá certo? Considere a seta para cá. Tá? Considerem a seta aqui, ó. Esse meu desenho ficou horrível. Então, ó, considerem isso aqui, ó. Tá? Então, ó, aí eu teria aquela condição circular, visto aí. Então, eu tenho, ó, P1, ele requisita o recurso R1, só que R1 está atribuído ao processo P2. E P2, o processo, requisita R2, mas o recurso R2 está sendo atribuído, está sendo usado pelo P1. Então, eu teria aqui, ó, tá? Ó, certo? Essa nossa condição circular, essa espera circular. O processo P1, ele depende do processo P2, ele depende que o processo P2 termine. Só que o processo 2 só vai terminar a partir do momento que o processo P1, ele liberar o recurso que ele tem, que é o recurso R2. Como ele não vai liberar R2, porque ele está esperando R1, aí fica nesse ciclo aí, porque R1 não vai ser liberado por P2. Então, vamos falar das técnicas para, de forma proativa, a gente prevenir o deadlock. Tá? E também a gente vai ver as técnicas reativas, aquela que não existe prevenção, e sim a correção. Né? Então, ó, prevenção. A gente tem aqui, ó, a exclusão mútua. Então, como é que eu posso atacar para o problema da exclusão mútua? Né? O que é a exclusão mútua? É eu ter um processo que ele utiliza um único recurso por vez. E aí, como ele não vai liberar até ele terminar, então, o que é que vai acontecer? Para essa condição de deadlock, onde eu tenho a exclusão mútua, eu posso prevenir criando spooling, né? Ou spool. Qual é a condição? Vamos lembrar da impressora, né? O exemplo aqui, ó, impressora. Então, a impressora, ela é aquele dispositivo que não permite preempção. Né? Permite preempção. E ele, não permitindo preempção, cada processo iria acessar a impressora diretamente. Então, se não existisse o spool, né, da máquina, o spooling, tá? O que iria acontecer? O processo 1, ele iria acessar a minha impressora diretamente. Como ela não tem preempção,
o processo 2, quando ele chegasse para tentar usar aquele recurso, ele não iria conseguir. E caso esse processo 2 ele entrasse em deadlock por causa de um outro recurso com o processo 1, tá, que está no momento usando a impressora, iria existir o deadlock. Para prevenir isso daí, o que é que se criou? Criou o spool, tá, que é uma área, tá, de arquivo que o processo de enviar dados para a impressora, ela não vai diretamente para a impressora, ela vai para uma área. Então, o processo grava num arquivo, que é um arquivo de spooling, né, de spool, grava lá, e aí libera aquela área. Ele, pum, gravou, liberou. Tá? Depois a impressora é que vai pegar e vai usar aquele recurso ali, vai ser enviado para a impressora. Mas o processo não ficou bloqueando. Tá? Ele só jogou lá, olha como é bacana, né? Ele jogou lá no spooling, tá? E liberou. Opa, já liberei. Depois, outro processo, tipo de impressão, né, da impressora, é que vai ser responsável por pegar aquele arquivo, ou pegar vários arquivos, que vai estar em fila lá, enfileirado, né, diversos, e vai enviar para as impressoras. Só que aquele processo inicial, que gravou lá o arquivo no spool, ele não ficou bloqueando outros processos. Tá? Diferentemente que se fosse acessar diretamente a impressora, não tivesse o conceito de spooling, né, ele iria acessar diretamente a impressora, imprimindo, tá? E aí iria ficar lá, ó, né, horas e horas, dependendo do trabalho, 1000 impressões, 1000, né, folhas ali. Aí iria empacar em outros processos. E aqueles outros processos poderiam entrar em deadlock. Tá? A princípio, todos iriam esperar, né? Iriam esperar. Mas poderia existir a condição de deadlock ali. Então, para prevenir, aí existe o conceito de spooling. Beleza? Mas esse resolve o problema da exclusão mútua. A exclusão mútua é eu ter 2 ou mais processos que um exclui a possibilidade do outro acessar o dispositivo. Isso está diretamente relacionado à preempção. Tá? O recurso não possuir preempção. Espera e posse, tá? É aquela outra condição de deadlock. Tá? Exige que todos... Como é que eu posso resolver? Como é que eu posso prevenir? É exigir que todos os processos peguem todos os recursos necessários antes da sua execução. Então, vamos supor o seguinte, eu não vou utilizar spooling de impressão. Um exemplo, eu não vou usar o spooling de impressão. Vou atacar essa outra possibilidade aí de prevenção, tá? Que é pegar todos os recursos de uma vez só. Então, o que vai acontecer? Eu estou impedindo que outros processos possam fazer uso da impressora. Então, eu vou pegar aquele meu recurso, tá? E vou usar. E depois eu largo ele. Tá certo? Mas evitando que outros processos façam uso. Isso aí é uma possibilidade. Tá? Normalmente, a gente tem a técnica de spooling para o caso da impressora, mas eu posso ter outro dispositivo de entrada e saída que eu não utilizo o spooling, mas eu possa utilizar, por exemplo, essa técnica aí de pegar o recurso, tá? Abraçar ele, faço o uso dele sem permitir que outros utilizem, mandem coisa para ele. Tá? Por quê? Porque esse está exclusivo, tá? Para esse processo. Não existe aquela condição de posse e espera. Tá? Então, esse meu processo, tá? Ele vai pegar todos os recursos que ele precisa. Se ele tem todos os recursos que ele precisa nesse momento, ele não vai requisitar outro. Tá? Então, existem duas situações. O próprio recurso não vai requisitar outro. Então, automaticamente, ele não vai ficar bloqueado por outros. Tá? Então, se os outros processos vão utilizar vão tentar utilizar o mesmo recurso, pode acontecer. Tá? Então, por exemplo, no caso da impressora, eu vou ter todos os recursos embarcados naquele processo. Tá? Ele pegou logo tudo que ele precisava e começa a trabalhar, acessando a rede, acessando a impressora, acessando tudo que ele precisa. Só que ele já, previamente, já abraçou tudo que ele precisava. Ele não vai, durante a execução, requisitar outra coisa, de outro processo. Mesmo que ele demore, nenhum outro processo que está depois dele tente usar aqueles recursos que ele tem,
tá? Ele não vai ficar bloqueado por outro processo, porque ele já tem tudo que ele precisa. Então, se ele não vai ficar bloqueado por outro, na hora que ele terminar a execução dele, mesmo que demore, porque ele pegou todos os recursos que ele precisava, aí ele vai terminar. Quando ele terminar, aí todos os outros vão poder usar aqueles recursos que ele estava usando e prosseguir. Não vai existir o bloqueio, tá? Porque ele já abraçou tudo que ele precisava. Então, eu quebrei aí aquela condição de posse e espera. Então, eu tenho uma posse e eu fico requisitando outros recursos para esperar que eles sejam liberados. Eu quebrei essa espera aqui, ó, de outros recursos. Por quê? Porque eu abracei todos os recursos que eu precisava para o meu processo, e aí ele não vai ficar bloqueado por outros, beleza? No caso da não preempção, eu não tenho solução para isso daqui. Aquele meu dispositivo, ele não permite preempção, tá? Então, ele é passivo de ser um elemento que pode causar deadlock em processo que tentem usá-lo. Beleza? Espera circular. Tá? Eu posso prevenir, tá? E resolver o problema de deadlock atacando essa minha área aí, tá? De espera circular. Primeiro é estabelecer que um processo ele só possa ter um recurso por vez. Tá? Então, isso tem muito a ver, ó, com a exclusão mútua. Aliás, desculpa, com a posse e espera. Tá certo? A posse e espera. Né, pessoal? Por quê? Porque eu abracei o recurso que eu precisava, tá? E estou executando ele ali. Eu não vou requisitar outros. Ou seja, se eu tenho o meu processo e ele só requisita um por vez, tá? Eu não vou ter aquela dependência circular, né? Caso ele precise de um segundo recurso, ele deve liberar o primeiro. Olha aqui, pessoal, esse caso aqui também é uma outra situação que pode permitir com que essa espera circular ela seja quebrada. Digamos que a gente esteja tentando prevenir o nosso deadlock. Então, no algoritmo daqueles processos, eu posso dizer assim, você pode pegar outro processo, desde que você libere um. Tá? Você tem que trabalhar um por vez, e se você for pegar outro, você libera o que você está. Então, no momento que o processo 1 tenta acessar um outro recurso, ele libera o que ele tem. Porque se ele liberar o que ele tem, então outro processo, ele vai pegar aquele recurso e não vai ficar naquela cadeia circular. Beleza? Ficou entendido aí, pessoal? Essa técnica de prevenção do deadlock. Posso prosseguir? Aí a gente tem a outra possibilidade, que é a reativa. No reativo, o deadlock já está acontecendo. Eu vou corrigir apenas ele. Então, quais são as possibilidades que eu tenho para correção do deadlock? Tá? Primeiro é desalocar o recurso. Então, no momento que eu tenho 2 ou mais processos em deadlock, eu tenho conflito de uso de um recurso. E se eu tirar ele? Né? Se eu tirar aquele recurso? Um exemplo, tá? Impressora. Eu tenho dois processos tentando usar a impressora. E eu não tenho spooling. Né? Eu não tenho spooling. E aí está acessando diretamente, aí outro processo tenta acessar aquele recurso, e ele também depende de outra coisa do processo que está usando a impressora. E aí entrou naquele deadlock. Beleza. Como é que eu posso resolver isso daí? Eu pego, se eu tirar a impressora, tirar ela fora, vai dar um erro lá no processo primeiro, né? E aí aquele recurso lá pode utilizar, no caso a impressora não vai poder mais porque já vai estar fora, né? Mas digamos que, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Tá? Então eu tenho aqui o processo A, tá? E o processo B, naquela dependência lá, né? Então, no momento que eu tirar um recurso, tá? Está acontecendo no momento o deadlock. Então, se eu tirar um recurso, eu elimino o deadlock. Então, pode existir do processo seguir, por exemplo, o processo B,
que já estava usando, tá, o processo B, ele tinha como recurso atribuído para ele o D, né? Então, se eu desalocar ele, se ele já tiver terminado o que ele estava fazendo lá, o A vai tentar usar, não vai ter, porque esse recurso não existe mais, tá? Mas o processo B, como o A vai desbloquear, né? O B pode voltar a usar, vai usar o recurso. Então, vai usar o recurso C, e aí pode seguir. Nesse caso aqui não ficou bacana, mas eu posso ter, digamos assim, 10, 15, 20 processos, tudo em deadlock, tudo bloqueado, certo? Então, a partir do momento que eu tiro um dos recursos, aí toda aquela cadeia que existia do bloqueio, ela é desfeita. E aí os processos, tá? E aí uns vão terminar com sucesso, outros vão terminar com falha, porque aqueles que eles dependiam de um determinado recurso que foi eliminado, aí, paciência, vai dar erro, né? Mas boa parte vai seguir com sucesso. Tá? Nesse exemplo não ficou bacana porque eram poucos recursos, poucos processos, né? Então, sem um recurso, a condição de deadlock ela é desfeita. A outra possibilidade, tá? Além de desalocar o recurso, é eliminar um dos processos. Então, veja lá que a gente tinha eliminado um recurso. O outro é eliminar o processo. Esse aí é mais fácil, né? Então, voltando lá, ó. Então, se eu tenho aqui o processo A e o processo B, tá? O recurso C e D, opa, tá certo? A requisitando D, tá? D atribuído ao processo B. Aí eu tenho A utilizando, tá? Possuindo C, tá certo? E B requisitando aqui o recurso que A está usando. A partir do momento que eu pegar e despachar o processo, tá? O processo B, ele vai liberar o recurso D. E aí o processo A vai seguir tranquilamente, tá? Porque ele já possui C e vai poder passar a usar o recurso D, né? Então, existem essas duas possibilidades. Ou eu quebro o meu recurso, tiro ele, desaloco, né? Ou então eu desaloco o meu processo. E aí, no momento que eu posso desalocar um processo, tirar o processo, eu posso estar naquela condição de rollback. Tá? A gente vê muito isso em banco de dados. Eu tenho diversos processos acontecendo, diversas instâncias ali de conexões, por exemplo, no banco de dados. Aí, digamos que esses processos, né, essas instâncias, estão acessando diversas tabelas. E essas tabelas, diversos registros. Pode acontecer uma condição de deadlock, porque um curso, né, uma linha ou uma tabela, se a tabela tiver bloqueio, tá, para o uso, então pode ficar aquela condição ali de bloqueio, né, que é um recurso. Então, se diversas instâncias ou conexões estiverem usando esses recursos e existir aquela condição de bloqueio, eu posso, em uma dessas instâncias, um desses processos, eliminar o processo. Só que o que vai acontecer? Se aquele processo tiver gerado diversas alterações no banco de dados, no momento que eu eliminar ela vai dar um rollback, vai voltar. Tá? Se tiver esse recurso, lógico, né? Dependendo do sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, ele vai dar um rollback. Mas vai dar um rollback até que ponto, né? Aí é que existe o conceito do checkpoint. É você ter, de tempos em tempos, a gravação do ponto específico. Porque, senão, quando for dado um rollback, ele vai voltar todo o processo, até o início. Tá? A mesma coisa pode acontecer para um processo de sistema operacional. Tá? Eu tenho lá uma atividade que está sendo feita, né, principalmente com aquele conceito que a gente já viu de journaling, né, que tem lá no Linux, tá? Acessando determinados arquivos. Né, que aí o sistema de arquivo vai dar essa possibilidade.
Tá? Lembrando que essa funcionalidade ela acontece a partir do XT3, né? De Journey. O 2 não tem. O XT2, né? Beleza aí? Então, essas técnicas a gente pode corrigir o deadlock, ou seja, é reativo. Aí, pessoal, a gente vai fazer um intervalinho de 10 minutos e a gente volta para os nossos exercícios. Espera aí, tem uma pergunta do Bruno aqui, ó. Tenente, no caso de banco de dados, os locks que acontecem no banco são um tipo de deadlock? Exatamente, o lock, tá? Aquele bloqueio, depende do conceito do SGBD. O conceito de lock, tá? Ele pode ser simplesmente aquela possibilidade de você bloquear uma tabela. Então, quando você está fazendo uma determinada operação sobre um banco de dados, existem hierarquias de bloqueio. Isso é um mecanismo de proteção do banco de dados. Então, o Oracle tem uma forma, o SQL Server tem uma forma, o MySQL tem outra. Então, você pode ter níveis de bloqueio. O nível mais elementar é o de tabela. Então, no momento que uma tabela ela está sendo usada por um determinado usuário, um determinado processo, ela pode ser bloqueada de forma que outra instância de outro processo não altere ela. Tá? Mas isso é uma forma bem grosseira, né? Porque é uma tabela ali, e uma tabela tem milhões de registros, vai impedir de um usuário ou outros usuários acessarem aquela tabela, mas eu posso ter esse lock, esse bloqueio na tabela. Isso vai permitir que aquela tabela só esteja de modo leitura para outros processos. A partir do momento que aquele usuário que estava locando, né, estava bloqueando aquela tabela, ele termina aquela operação, aí a tabela é desbloqueada. Beleza aí, né? Até aí, beleza. Você pode ter um outro nível, que é um nível mais abaixo. Por exemplo, o registro ser bloqueado. Tá? O registro de uma tabela ser bloqueado. Então, no momento que um usuário tem uma conexão no banco, e aí você, a partir do momento que tenha alterações, eles podem estar sendo logadas aquelas alterações no banco de dados, naqueles registros, e aquele registro fica locado, ele fica bloqueado para alteração. Isso é um mecanismo de proteção. Por quê? Enquanto eu não dei um commit, enquanto eu não gravei aquele dado, outro usuário não pode acessar aquelas linhas para poder fazer uma alteração naquelas linhas, porque senão ia quebrar a integridade. Tá? Ia quebrar a integridade. Então, esse lock é só um bloqueio que pode ser em diversos níveis de hierarquia. Desde o mais alto, né, bloqueando o sistema, o SGBD todinho, todo o banco de dados, por exemplo, numa manutenção, o administrador do banco de dados coloca lá que só ele pode acessar. Aí ele pode descer o nível lá para o esquema, por exemplo, baixa o nível para um determinado banco. Determinado banco pode ser locado, bloqueado, ou descer para tabela, ou descer para registro, ou para coluna, também tem. Aí você me pergunta, mas voltando ao assunto de deadlock, bloqueio, tá? O bloqueio, eu tenho esses locks como sendo uma funcionalidade normal do meu banco de dados. Tá? O bloqueio nesses níveis, tá? Para evitar, para garantir a integridade. Então, quando o administrador do banco de dados, ele bloqueia todo o banco de dados, ou todo o servidor, ele está querendo garantir que nenhuma conexão aconteça em nenhum dos bancos de dados de diversas aplicações. Então, ele bloqueia tudo, vai fazer uma manutenção no servidor. Então, ele bloqueia. Isso aí é para manter a integridade. E aí você pode baixar os níveis desse tipo de bloqueio, né? Só que isso é uma atividade que você está... isso aí, você está dizendo que quer fazer isso daí, tá? É o próprio sistema bloqueando para manter a integridade. O deadlock, tá? É os recursos sendo acessados, por exemplo, a linha está sendo usada por um outro usuário e ela está bloqueada, beleza, ela está bloqueada, é um mecanismo de proteção daquela instância, daquela conexão. Aí vem um outro usuário, uma outra conexão e tenta usar aquela linha. Aquela linha ela está locada, ela está bloqueada
para a primeira conexão do usuário 1. Tá? Aí o usuário 2 tentou usar. Só que o usuário 2, ao tentar usar aquela linha, ele não consegue, fica aguardando, né? Aí, aquela instância dele, aquela conexão dele, fica aguardando aquela linha ser liberada. Ou seja, o usuário 1 terminar a operação dele ali, para que aquela linha seja gravada e, a partir daí, ele possa acessar aquela linha lá que está com lock. Beleza aí, né? Só que o que pode acontecer? Pode acontecer um deadlock. Aquele usuário 1, ele pode tentar usar uma linha que o usuário 2, ele está locando no sistema também, numa tabela qualquer lá do sistema. Então, por exemplo, o usuário 1 está fazendo uma conexão e acessando uma linha da minha tabela lá. Essa linha está bloqueada, tá? E aí o usuário 2 também faz uma conexão para tentar acessar essa linha que o usuário 1 está locando, está bloqueando. Beleza? E aí o usuário 1, por coincidência, está tentando usar uma linha, tá? Um recurso, e o usuário 2 também está usando, já está de posse. Aí entra aquela questão daquela espera circular. Não sei se eu conseguir fazer você entender. Então, entenda, no banco de dados, esse mesmo conceito acontece. Então, nos níveis de lock, vamos supor, uma tabela bloqueada por uma instância, um programa, tá? Uma tabela inteira. Então, eu posso ter a tabela 1, aqui o exemplo seria esse aqui, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, um exemplo, tá? Eu tenho uma tabela de vendas, tá? E eu tenho outra aqui, uma tabela de produtos. Joia? Aí eu tenho o usuário 1, tá? Que é o meu processo, tá? A minha conexão. E eu vou ter o usuário 2. Joia? Então eu tenho isso aqui como tabela, tá? A tabela de vendas, V, e a tabela P de produtos. É um recurso, tá? Então eu posso ter o usuário atribuindo aqui, requisitando um dado lá na tabela de vendas, só que a tabela de vendas ela está atribuída, ela está sendo usada no momento por uma conexão do usuário 2, beleza? O usuário 2, tá certo? Ele está acessando, tentando requisitar, tá? Tentando requisitar uma tabela, que é a tabela de produtos, tá? Um exemplo, produtos. Só que essa tabela de produtos, ela está sendo usada, tá? Ela está sendo usada no momento pelo usuário 1. Tá? Então, olha aquela nossa condição de deadlock aí, certo? O usuário 1, ele requisita a tabela de vendas, mas a tabela de vendas está blocada, ela está bloqueada, está com lock nela, porque o usuário 2 está usando, está atribuída ao usuário 2. E o usuário 2, ele requisita a tabela de acessar a tabela aqui de produtos, só que a tabela de produtos está atribuída ao usuário 1, né? Está sendo usada pelo usuário 1. Lembrando que essa condição que eu falei aí desse exemplo, seria naquela condição de que a garantia da integridade estava no bloqueio de toda a tabela. Eu poderia ter, por exemplo, o usuário 1 acessando um recurso, por exemplo, o usuário 1, ele tenta acessar um dado lá na tabela de vendas, tá? Uma determinada linha que está sendo usada, que essa linha está atribuída, tá? A uma instância, a um processo que o usuário 2 está fazendo. E ele não deu o commit ainda. Então, ela está suja. Ela não pode ser, nada pode alterar ela ainda. Ela está locada. Aquela linha da tabela de vendas está locada. E aí o usuário 1 requisita acessar essa linha. Só que ele fica aguardando, né? Porque ele não pode acessar ela. Ele pode ler, mas não pode gravar, né? Dependendo do nível de alteração do banco de dados. Do nível do comando que foi mandado, né? Se foi só leitura, beleza. Mas se ele quiser dar um update nessa linha, essa linha está sendo usada no momento por o usuário 2. E aí, essa tabela, tá? O usuário 2, ele está usando o usuário 2, ele está requisitando uma linha lá da tabela de produtos, e essa linha que ele está requisitando, por coincidência,
é um registro, é uma linha que está bloqueada, está alocada para o usuário 1. Tá? Então, para que o processo, tá certo, do usuário 1 ele prossiga, o usuário 1 precisa gravar um dado lá na tabela de vendas. Só que ele não vai conseguir, porque aquele registro lá, ele está sendo usado pelo usuário 2. O usuário 2 ele está requisitando acessar um registro lá da tabela de produtos, só que ele não vai conseguir fazer um update lá, uma atualização, porque está alocado aquele registro pelo usuário 1, que está atribuído por coincidência, aquela linha está alocada aqui. Então, essa condição de deadlock, o conceito deadlock, ele está em relação ao uso de recursos pelos processos. Ou seja, a instância do usuário, a conexão do usuário usando o recurso. É a tabela, tá? É o nosso registro, tá bem? E aí ele pode entrar nessa cadeia circular aí que a gente viu aí no exemplo, beleza? Então, você dizer, como tu falou no início ali, Bruno, que o conceito de locks, eles acontecem no banco de dados, são de tipos de deadlock, não. São conceitos diferentes, tá certo? Agora, se ele falar lá, bloqueado no sentido de deadlock, aí você está se referindo a isso aí. Mas você tem que ver que o banco de dados em si, ele tem o conceito de bloquear fatias dele para manter integridade, que esse é um dos elementos de banco de dados, tá? Manter a integridade dele. Conseguiu entender aí essa questão do deadlock? A gente entrou até na parte de banco de dados para citar aí um exemplo de deadlock acontecendo em banco de dados. Beleza? Mas é a mesma coisa. Tá certo? Então, pessoal, a gente vai para o exemplo, para um intervalo de 10 minutos e aí a gente retorna para fazer um exercício, tá? De deadlock. São 21h33, a gente volta 21h43, beleza? Vamos lá. You are currently the only person in this conference.